Será que é importante que um profissional conheça o glossário do segmento onde ele atua? Eu creio que conhecer o glossário do segmento no qual você atua é importante para qualquer profissional. Há anos eu trabalho eventualmente como tradutor de livros acadêmicos e de procedimentos para a indústria. Já trabalhei mais nessa parte, hoje menos, até como forma de me manter atualizado. Para isso eu precisei colecionar um vocabulário dos segmentos nos quais eu atuo e também nos quais eu traduzo. Do contrário, eu não poderia atuar como tradutor. Eu me lembro de uma ocasião, quando depois de terminar de traduzir 2 livros acadêmicos grandes, um ano eu levei cada tradução, um era de administração, o outro de marketing internacional, a editora me consultou para traduzir um livro sobre redes. Eu, pensando que ele estava falando de redes de relacionamentos, falei que faria. Mas quando mandaram o livro, eu voltei atrás, eu devolvi e expliquei que não. Porque o livro era de redes de computadores, cheios de termos técnicos, que não faziam parte do meu vocabulário. Assim como eu perdi a oportunidade de prestar um serviço por não conhecer todo o vocabulário do segmento, muitos profissionais perdem oportunidades quando não conhecem o glossário do segmento no qual desejam atuar. Isso já fica evidente na entrevista, quando algumas empresas já testam a sua capacidade de entendimento e da função que ele pretende assumir. Nessa hora, alguns candidatos parecem estar ouvindo o entrevistador falar grego. Mas antes mesmo de pensar na importância do glossário do segmento específico em que se pretende atuar, o candidato já deve estar afinado no inglês, o idioma que é hoje imprescindível na maioria dos segmentos. Partir em busca de uma colocação no mercado sem ter passado da lição do The Book is on the Table é candidatar-se a jogar em uma segunda ou terceira divisão. Agora, quando alguém inicia em uma determinada área ou em uma empresa nova, seria aconselhável perguntar as expressões que ele não consegue entender, ou será que isso pegaria mal? Eu acho que se o profissional não entende o que o outro diz, o melhor mesmo é perguntar. Se ele tentar enrolar, vai acabar perdendo credibilidade aos olhos do seu chefe e dos seus colegas. Às vezes é possível amenizar a ignorância fazendo perguntas do tipo: como vocês costumam chamar isso aqui? Mas o melhor mesmo é procurar manter-se informado o máximo que puder, lendo publicações, entrando em sites, blogs direcionados ao setor, também participando de fóruns e grupos de discussão nas redes sociais, pois nesses lugares as pessoas gostam até de gastar o vocabulário que só os que são da turma podem entender. Se você já estiver trabalhando, o bom é ficar atento às conversas e ir anotando mentalmente ou até num caderninho todas as palavras e expressões que perceber que fazem parte do vocabulário interno. As que não entender, você pode depois pesquisar na web ou pedir a ajuda de um colega para decifrar. Agora, uma coisa é dominar um vocabulário ou glossário técnico, peculiar a algum segmento. Outra é falar gíria corporativa, também conhecida como jargões, que podem muito bem ser substituídos por termos usuais. Tem profissional que adora desfiar um rosário de expressões para dar a impressão de entendido no assunto. Mas geralmente quem faz isso é o que menos entende. Pessoas que realmente trafegam à vontade dentro de um segmento não precisam florear a sua fala com palavras supérfluas. Por exemplo, é fácil perceber a diferença entre um advogado experiente e um novato. O advogado experiente irá usar expressões em latim só quando forem absolutamente necessárias para falar com o juiz ou com outros advogados. Ou seja, nos tribunais, um documento jurídico, aí sim. Já o advogado recém-formado, ou que faz pose de quem conhece tudo, ele não terá escrúpulos em derramar o seu dicionário de latim diante de qualquer pessoa como forma de mostrar conhecimento, de mostrar que ele é sábio. O que ele não percebe é que fazer isso é como querer andar de fraque na praia, onde todos estão de maiô. Eu, como sou muito brincalhão e até irreverente no modo de me comunicar, se eu encontro um desses profissionais que insistem em falar latim ou grego do seu segmento, eu começo a perguntar o significado. Mas o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer isso? Até como forma de ajudá-lo a descer o seu salto alto. Eu dou uma de ignorante. Ele vai perceber que eu não sou, mas ele vai saber que a indireta funciona. Uma das minhas diversões é perguntar com expressão séria o significado da palavra estranha
que o cara acabou de introduzir numa conversa de maioria leiga. Depois de 2 ou 3 pedidos de tradução, ele vai acabar guardando o seu léxico de corporativez e vai passar a falar o idioma dos simples mortais. O uso incorreto dos jargões pode gerar problemas também na comunicação de uma empresa. O exagero vem justamente da falta de entendimento das pessoas de qual seja a real utilidade de um jargão ou termo usado num determinado segmento. Os jargões e termos técnicos devem ter a função apenas de simplificar a comunicação entre pares, entre pessoas do mesmo segmento. Porque às vezes um termo breve, técnico, uma sigla em outro idioma, substitui toda uma sentença, contanto que o outro esteja também habilitado a entender aquela linguagem. Se o profissional precisar falar o jargão e depois traduzir, é porque não entendeu o que é uma comunicação eficaz. Assim como as gírias, utilizar termos que não se usam mais, não são mais utilizados, pode dar a impressão de que o profissional esteja ultrapassado. Sim, porque existem termos e jargões técnicos que são permanentes, mas há também os modismos. Na minha adolescência, a gente falava uma brasa, mora, mas hoje eu nem me atreveria a incluir isso em uma conversa. Como os jargões corporativos estão sempre evoluindo, é preciso que o profissional também tenha a sensibilidade de evoluir com eles. Por exemplo, algumas empresas já abandonaram o termo equipe e passaram a usar time, o que pode causar alguma confusão em quem chega de última hora e lê um e-mail circular contendo a palavra time em português. Se ele achar que o conteúdo da mensagem esteja falando de tempo em inglês, time, vai acabar ficando por fora do significado daquela mensagem. Mesmo porque muitos gostam de usar expressões inglesas como time, o timing, quando estão falando alguma coisa. Mas nós temos então termos da moda no universo corporativo? Eu creio que sim. Alguns continuam por aí sendo usados amplamente. Eu mesmo uso palavras como empowerment, brainstorm, feedback, sinergia, empatia, deletar, briefing, expertise, atachado, zipado, mas sempre dentro de um contexto, entre pessoas que eu sei que estão informadas sobre esses significados. Alguns termos em inglês, com o tempo, acabarão se tornando parte do vocabulário da nossa língua, como aconteceu com o folclore, que era folklore, e o futebol, que era football. Outros talvez desapareçam ou sejam substituídos. O importante é o profissional manter-se atualizado também nesta área do vocabulário corporativo, além de reciclado tecnicamente na área em que atua.